Olá, façamos hoje a leitura do livro de 2 Reis, primeiro capítulo do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. 2 Reis 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. 2 Reis 2, 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: Ide perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. 2 Reis 1, 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? 2 Reis 1, 4. E, por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. 2 Reis 2, 5. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltaste? 2 Reis 1, 6. E eles lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. 2 Reis 1, 7. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que veio ao encontro e vos falou, estas palavras? 2 Reis 1, 8. E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse Elias, o tisbita: O fogo do céu consome 100 homens. 2 Reis 1, 9. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei disse: Desce. 1 Reis 1, 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Glória a Deus. 2 Reis 1, 11. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: desce depressa. 2 Reis 1, 12. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e ele e aos seus 50. 2 Reis 1, 13. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. 2 Reis 1, 14.
Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. 2 Reis 1:15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rio. 2 Reis 1:16. E disse-lhe assim o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar? E disse assim diz o Senhor. E disse: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. 1 Reis 1:17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá. Portanto, não tinha filho. 2 Reis 1:18. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Bem, então vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 1 do livro de 2 Reis. Diz assim: a rebelião de Moabe. Acasias, filho de Acabe, deu continuidade, capítulo 1, deu continuidade ao governo perverso de seu pai e, portanto, recebeu julgamento divino. Moabe havia sido um estado vassalo de Israel por 2 gerações, antes de aproveitar a oportunidade para se rebelar contra Joroão, quando o rei Acabe morreu. A pedra moabita, descoberta perto da antiga Dibon, em 1868, também conhecida como inscrição Mecha, traz uma inscrição relatando essa rebelião bem-sucedida. Com relação ao capítulo 1, versículo 2, ao seguinte comentário. Baal-zebub, né? Em hebraico, literalmente significa Senhor das moscas. Era um deus cananeu. Ecrón era uma cidade filisteia próxima à fronteira sudoeste de Israel, com Judá. E a Filícia foi conquistada por Israel quando o reino estava unificado sob o governo de Davi. O quarto alto é uma referência às sacadas típicas das construções sírias, normalmente fechadas com treliças delicadas que lhes conferiam uma aparência de privacidade. Com relação ao capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: a designação anjo do Senhor se refere porventura a Cristo pré-encarnado. Não fica claro se é o caso aqui. Pode-se tratar apenas da referência a um mensageiro de Yahvé. Os mensageiros de Deus operavam de maneira muito diferente daquela dos mensageiros de um rei pagão. E com relação ao versículo 8, o comentário é o seguinte: um homem vestido de pelos, literalmente, aquele que possui pelos, é um paralelo óbvio com Elias. Os pelos cabelos de Elias o diferenciavam de Eliseu, que era calvo. Para alguns, essa descrição de Elias como um homem vestido de pelos cria uma ligação entre ele e João Batista. Elias realizou para Yahvé a mesma tarefa que João realizou para Jesus: chamar o povo ao arrependimento. Com relação ao versículo 10, há o seguinte comentário: o cumprimento imediato da palavra de Elias corroborou sua identidade de profeta verdadeiro. E o versículo 17 diz o seguinte: a ascensão de Joroão. O irmão mais jovem de Acasias, devido a uma aliança entre Israel e Judá, Atália, irmã de Joroão, se casou com Jeroão de Judá. As famílias reais tinham vários nomes semelhantes. Bem,
Então, encerramos hoje a leitura do livro de 2 Reis, o capítulo 1, do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Bem, eu tenho uma mensagem hoje aqui para todos nós. Essa mensagem é bem simples, constitui-se na seguinte frase, que diz: obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Bem, meu nome é Lúcia Marques e o meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.